Mateus capítulo 11, os versos de 28 a 30. Vou ler, os irmãos queiram acompanhar em suas Bíblias. Evangelho de Mateus, capítulo 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós vamos falar hoje sobre esse tema, erros e acertos. Ele traz para nós uma ideia de que nós não devemos desistir, abandonar as coisas que nós fazemos. Não é aquela ideia do pensamento positivo que você pode todas as coisas. Claro que a gente não pode todas as coisas, mas a gente pode muito mais em relação a muitas coisas que nós abandonamos, seja na profissão, seja na nossa vida familiar e principalmente na questão espiritual. Nós podemos crescer, podemos andar firmes, né? No lugar de dar lugar à ansiedade, no lugar de nos sentirmos sobrecarregados, nós podemos ter esse alívio em Jesus. Tem um texto que fala a respeito de uma criança pequena. Eu vou ler aqui. Há muito tempo, quando ainda era um bebê, você tentou levantar para dar o primeiro passo da sua vida e caiu. Não havia nada de errado com você. Cair é o esperado, o normal. Por que então você acha que não deveria cair em outras áreas da vida ao dar os primeiros passos? Você não tem obrigação de acertar da primeira vez. Você tem a obrigação de não desistir nas primeiras quedas, porque elas virão. Você errará quando começar qualquer coisa. Você falhará, não importa a sua idade, experiência, inteligência ou saúde. Sempre que começar algo novo, algo inesperado, algo diferente, algo que vale a pena, você falhará. Você falhará. Não sei se é muito motivador a falar que nós vamos falhar, né? Mas essa é a ideia aqui, ó. Nós precisamos saber que nós somos limitados, não só nós, todos nós somos limitados, e que falhamos. Isso deve ser não desânimo para a gente não conquistar, para a gente não tentar fazer algo, mas motivação para não desistir de uma tarefa importante. Eu creio que a ilustração aqui ela é muito boa. Ninguém olha para uma criança que está engateando e fala, lá, que bobo, não sabe andar. Ou quando ela começa a dar o primeiro passo, só vive caindo. Que coisa! Ninguém faz isso. Nós incentivamos, pegamos na mão, ajudamos, porque nós sabemos que aquilo lá é uma fase que vai chegar a algo melhor. E na vida é essa a ideia. Nós estamos em construção, né? Essa frase é muito boa para nós pensarmos. Mesmo porque houve uma destruição causada pelo pecado, uma limitação. Então nós não somos perfeitos. E tudo que nós vamos fazer, nós vamos enfrentar dificuldades. E nós precisamos lutar por isso, precisamos insistir nisso. Não devemos ficar desanimados quando alguém olhar para nós e criticar, né? Falar, você está fazendo errado. Tá, mas estou tentando fazer, né? Estou aqui movimentando. Não devemos também dizer para nós, eu nunca vou conseguir. Porque quantas vezes você já tentou? É uma ideia repetitiva, irmãos, mas parece que às vezes a gente esquece. Tem certas coisas que a gente precisa repetir muitas e muitas vezes, para depois achar fácil. Quando você acha fácil, é porque exatamente você chegou num ponto.
Mas antes de você achar fácil, você precisou repetir muitas vezes aquilo que era difícil. Por isso que às vezes a gente olha para alguém e fala, é fácil, é assim. Tá, mas o que você fez para chegar no fácil? Então a gente não pode cobrar do nosso irmão algumas coisas, porque no que estágio da vida ele está? Ele precisa caminhar, engatear muito para isso, para chegar lá. E assim é a nossa vida. Não desistir no primeiro tropeção, principalmente em relação à questão da nossa vida cristã. Tem pessoas que têm uma decepção na igreja, uma decepção relacionada à fé, e falam, não vou buscar essas coisas. Fica arrumando desculpas, né, para se afastar de Deus. Não desistir no primeiro tropeção, na vida, no nosso trabalho, naquilo que nós estamos fazendo. Nós podemos sempre ir um pouquinho mais adiante. Nós podemos ir além das primeiras tentativas, mas nós temos que ser precisos, né? Ter um foco, ter uma direção. E uma coisa que eu, às vezes, comento com tristeza é que tem pessoas que na vida profissional fazem isso, são lá melhores no seu trabalho, várias vezes se esforçaram e alcançaram uma maturidade, uma sabedoria, dominam aquilo. Mas quando chegam nas coisas da fé, as coisas de Deus, não conhecem textos básicos da Bíblia, não andam, né, firmes com o propósito, estão sempre patinando aí, desanimando, caindo na fé. Por quê? Porque da mesma forma que profissionalmente se esforçou, não se esforçou na questão espiritual, no cuidado da sua alma. Então nós precisamos e podemos cuidar da nossa vida pessoal, do nosso trabalho, e podemos cuidar da nossa alma. E o que é mais importante, né? A Bíblia diz, não acumuleis tesouros para vós na terra, mas sim nos céus. Então se há algo que a gente precisa ser profissional, entre aspas, né, é na questão da nossa vida com Deus. Se há algo que nós devemos nos esforçar em oração, em comunhão, é na nossa vida com Deus. Pingou hoje, não vou na igreja, né? Eu não sei nem se choveu, quando entrei aqui não tinha chovido ainda. Aí eu não vou na igreja. Mas no trabalho não é, né? Está caindo uma tempestade, você vai para o trabalho e dá um jeito. E a gente precisa entender essa necessidade. Não é por causa dos problemas, não é por causa de algum erro que eu vou deixar de fazer alguma coisa. Imagina se você, eu não posso nunca dar uma aula porque eu erro. O pastor dá aula errando todo domingo, né? É assim, a gente vai melhorando um tiquinho, assim, bem pouquinho. Mas ainda erra muito. Eu não posso orar, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não entendo a Bíblia, nem adianta ler. Mas como que você vai entender a Bíblia se você não lê 1, 2, 10, 20 vezes aquele mesmo capítulo, até uma partezinha maior chegar para você? No lugar de desistir, nós devemos ouvir o chamado de Jesus, vinde a mim. Aqui a palavra é interessante que ele diz, vinde a mim os cansados e eu vos aliviarei. Mas no verso 29 ele diz que vocês devem tomar o meu jugo. Alguém que está cansado, Jesus diz que vai colocar um peso, mas logo ele fala, mas meu jugo é suave, meu fardo é leve. Porque a ideia aqui é que nós devemos deixar a carga que esse mundo coloca nas nossas costas, seja as preocupações, ou seja as tarefas, as obrigações. Naquela época, né, muitos estavam carregando uma carga religiosa dos fariseus, aquelas leis todas que tinham que ser cumpridas, e ele fala, vocês estão sobrecarregados, deixa essa carga, pegue a minha carga, ou seja, eu vou guiar. Interessante que aqui exige obediência, e quanto mais eu obedeço a Deus, quanto mais eu me aproximo de Deus e sirvo a Deus, eu me sinto leve, porque o fardo do Senhor não é algo pesado que incomoda, é aquele trabalho que te faz bem, aquele trabalho que te alegra, que te fortalece, é a academia do Senhor, né? Que vai te dar alegria por estar ali se esforçando um pouco mais, mas é por uma boa causa. E quantas vezes a gente está aí sobrecarregado, se esforçando, mais distante de Deus. Então que Deus assim nos ajude, possamos aprender a andar com Jesus, possamos nos erros e acertos nunca desistir,
Pedir como salmista, Salmo 71, 21, aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Aumenta-me. Aqui não está falando da minha miséria, a minha grandeza. Nós já somos alguém em Cristo Jesus, mas essa grandeza pode aumentar conforme a força e o conforto do Senhor. Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade, ó Deus, de estarmos na Tua casa nesta manhã. Somos agradecidos, ó Pai, pela Tua palavra, o quanto que ela nos ensina, nos conforta, e que nós possamos entregar nas Tuas mãos, ó Deus, aquilo que nos incomoda, aquilo que é a sobrecarga, e que nós possamos buscar fazer aquilo que agrada ao Senhor, seguir os Teus santos mandamentos. Obrigado porque é o Senhor mesmo que nos chama para ir até a Tua presença e receber este alívio, receber a graça, receber a paz. Nos abençoe, nos ensina a andar corretamente e não permita que venhamos a desistir de nada, ó Pai. Que possamos na nossa vida familiar, nossa vida profissional, na nossa vida espiritual, termos forças para fazer o melhor, ó Pai. Guiados por Ti, podemos ser mais que vencedores. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.